Pessoal, meu nome é Carlos da Domina Tecnologia e eu vou mostrar alguns recursos de financeiro e parte de gráficos do CH Sistemas que podem ser úteis para você, usuário, para você, cliente, que está buscando um sistema que tenha esse tipo de recurso. Eu vou mostrar rapidamente aqui alguns recursos de relatório, né? Aqui a gente tem os relatórios todos de sistema, né? Parte de vendas. A gente consegue fazer um relatório de documentos de saída. Bem bacana esse relatório. A gente consegue separar as notas, as séries de notas, se foram faturadas ou estão pendentes ou foram enviadas, enfim. E aqui a gente consegue incluir, por exemplo, os resumos de cada item de nota, né? Se eu for gerar esse relatório, eu consigo gerar um relatório de todos os clientes ali, né? Uma coisa bacana dos relatórios da CH é que eu tenho aqui a opção para converter para Excel. Então, eu tenho as opções de exportação, né? E se eu quiser posso abrir para depois que exporta, né? E eu posso manipular esses arquivos de relatório da CH dentro do meu Excel. Então, às vezes algum detalhezinho que queira fazer de uma forma separada, né? Daria para fazer através do Excel, né? A gente tem também aqui os boletins de faturamento, né? Onde a gente consegue ter uma ideia de quanto de faturamento se teve, né? Deixa eu jogar aqui um período anterior aqui, só para a gente fazer um teste. Então aqui eu tenho tudo que foi faturado, né? Nessa base é uma base de teste nossa aqui, né? Então tenho o valor de venda, valor de desconto, outros, né? Ele considera também acréscimos aqui também, né? Então é um relatório bem interessante. Tem a opção do sintético e analítico. Isso sempre vai ter em todos os relatórios do CHU, a sua grande maioria, né? Aqui nesse relatório, por exemplo, eu já tenho informação de número de nota fiscal e por aí vai, né? Então tenho algumas informações extras, né? Depois de relatórios de boletim de faturamento, posso fazer um relatório por tipo de serviço, né? Então aqui HDSSD, por exemplo, qual que foi a nota de saída, né, que eu movimentei a quantidade, né? Então aqui eu tenho como tirar essas informações de venda por produto ou serviço, né? Posso separar por série de notas, né, também, né, por série de documento fiscal. Posso separar por período de data, hora inicial, hora final. Esse tipo de informação é interessante, por exemplo, se quiser fazer um relatório de venda de produto ou serviço, né, para uma série específica. Aqui a gente consegue filtrar, no caso nota de serviço, NFE, e para quem usa a NFCE, que seria o cupom fiscal. Então é possível também estar visualizando esse tipo de informação, né? Então aqui eu posso ter aqui um relatório de custo médio de determinados produtos que eu vendi nesse intervalo, né? Então, custo médio, a quantidade que eu vendi. Aí aqui eu tenho a opção de relatório analítico e relatório sintético, né? Então eu tenho essa possibilidade de clicar aqui no registro e ele expandir para mim, né? Então aqui eu tenho o custo médio, preço de venda e aqui o meu percentual de lucro, tá? Então isso eu consigo fazer por nota, né, ou por venda. Dá para agrupar daí, né? Deixa eu até ver aqui.
É agrupar por cliente, fabricante, representante, grupo, subgrupo e sem agrupamento, né? E aqui eu tenho as opções do sintético ou do analítico, né? Margem sobre o valor da venda, o CM da venda ou o custo real da venda, né? Então a gente pode estar gerando relatórios de acordo com o custo de cada venda, né? No caso aqui ele ainda não trouxe uma informação interessante, maior. O valor aqui da venda traz uma informação mais concisa aqui, né? Onde a gente tem aqui o percentual de lucro de cada item, né? Esse é um relatório bem bacana mesmo. Deixa eu ver aqui uma coisa. Então aqui ele está agrupando. Se eu deixar sem agrupamento, deixa eu ver como é que ele vai se comportar. Aqui ele já vai trazer o total do percentual de lucro, o total do valor de venda, o total do valor de custo. Então aqui eu consigo ter um total geral do percentual de lucro que eu tive na minha empresa durante aquele determinado período, né? Que eu coloquei ali, né? Então isso são relatórios de venda ainda, né? Curva ABC de estoque, né? Essa aqui no caso é ABC de vendas, né? Tem ABC de estoque também. Então aqui eu tenho os produtos que eu mais vendo, percentual do faturamento, a média total de venda, né? Então eu tenho algumas informações nesse sentido, tá? A origem do documento CHEP, CH Mobile, para quem usa o CH Mobile para tirar pedido ou fazer vendas por ali, né? Normalmente a distribuidora usa bastante esse tipo de recurso, né? E aqui eu tenho os vários filtros aqui do sistema que podem ser utilizados aí no relatório, né? Venda por condição de pagamento, né? Então aqui, deixa eu pegar aqui um período aqui do ano passado. Então aqui é o total de vendas, aqui o tanto que foi vendido por dia, né? Aí aqui ele separa prazo, banco, cartão, cheque, devolução, à vista e o total da venda, né? Aqui ele está pegando todos os documentos de origem, né? Sherp, o CH Mobile, o CH E-Commerce. O E-Commerce ele permite essa integração, né? Então quem tem aí uma página web que tenha vendas, né? Dependendo da plataforma e de quem desenvolveu, dá para fazer uma integração bem bacana. Relação de custo e venda, né? Então vamos ver este relatório aqui. Aqui é a quantidade de HDs, custo médio e o valor da venda. Então vamos imprimir aqui. Então a quantidade, o custo médio e o preço de venda. Aqui tem alguns itens que está com margem negativa, que como é uma base de teste, né? Provavelmente foi feito ali algum testezinho, né? Para mostrar, para testar alguma funcionalidade do sistema e acabou dando essa margem negativa, né? Então, venda por cliente, isso aqui é um relatório bem interessante, porque aqui eu posso pegar no mês aqui todos os clientes que fizeram compras, né, conosco. Então esse é uma situação, né, todas no período, né. Eu posso mostrar as vendas todas do período ou a última venda só. Então aqui eu tenho os itens, inclusive, que eu estou vendendo. Tem aqui organizado aí por código de sistema, tal, mostrar o custo médio da mercadoria, o custo médio atual, né, ou o real atual, né? O real atual ele considera daí o que está na coluna de cadastro de produto no custo, né? Que ali, no caso
do produto aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho, em preços eu tenho custo de nota fiscal, que seria o último custo, ou o custo médio. Tá? Então aqui, desconto, promoções e dias sem venda. Aqui é um negócio bacana, que eu posso pegar a relação de clientes e quantos dias eles estão sem venda, entendeu? Então isso todos os clientes com até 30 dias, até 360 dias sem movimentar, é um relatório legal para ações de comercial, né? Para poder pegar, entrar em contato com aquele cliente, verificar do porquê que ele não está comprando, né? E tentar fazer uma ação aí para reverter esses clientes que às vezes deixam de comprar, né? A parte do financeiro, né? Caixa, lançamentos bancários, né? Então aqui eu tenho a conta caixa geral, né? Conta bancária, posso escolher qual banco que eu vou estar trabalhando. O horário do meu lançamento, posso fazer distinção disso também, por lançamento, por movimento ou compensação. Aí por lançamento a gente tem a informação aí da hora, né? Se eu quero um relatório analítico ou sintético, aí aqui eu tenho os lançamentos bancários, tem a origem do caixa, o lançamento bancário ou ambos, né? E aqui eu posso agrupar por plano de contas ou centro de custo. Aqui tem uma opção de plano de contas, né? Aqui ele sempre vai estar pegando o ano inteiro, mas a gente pode pegar e mudar o ano aqui, por exemplo, só para exemplificar, e dar um imprimir aqui. Deixa eu ver aqui, origem, caixa, lançamento. Melhor aqui, eu vou colocar receber e pagar. Então aqui eu tenho o meu plano de contas, aqui por venda de produto, serviço, contrato, recebimento de contas, e aqui despesas com, deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar um pouquinho a forma com que ele está me mostrando o plano aqui. Compra de mercadoria, pagamento de fornecedor. Esses relatórios aqui dá para customizar, tá? Então isso aqui eu consigo mexer no tamanho da letra e tal. E aqui eu consigo ver, por exemplo, um total dos meses que eu fiquei no vermelho, fiquei no azul, e aqui o saldo final do ano, quando eu coloco assim, do intervalo de ano, né? Então, nessa base de dados aqui a gente brincou bastante com o financeiro. É uma base que a gente usa aí para fazer treinamento. Então aqui a gente viu, por exemplo, que nesse caso aqui a empresa está no vermelho em 23 mil. Teve alguns meses no azul e outros no vermelho, né? O legal do plano de contas é que daí dá para separar, por exemplo, todas as despesas e esmiuçar isso. Então, quero saber quanto de despesa de luz eu tive no ano, ou quanto de despesa de tarifa bancária no ano, por aí vai, né? Daí dá para criar, dá para customizar toda essa parte de plano de contas e permite também que a gente linke com a contabilidade, né? Então aqui daí eu tenho contas a receber, né? Contas a receber. Aqui. Então aqui nesse caso aqui não tem dados no período, né? Tem nada aberto. Aqui recebidos, eu posso fazer um relatório do que foi recebido. Posso criar um relatório do que foi cancelado, né? E aqui eu filtro por data de emissão, vencimento, recebimento.
aí fica a critério da pessoa em relação ao filtro, né? O analítico eu posso fazer agrupamento por cliente, por emissão, por vencimento, por recebimento, por conta bancária e por cidade, tá? Então ele vai, deixa eu fazer aqui os recebidos, ele vai exibir o relatório assim. Aqui ele agrupou por recebimento, por data, né? Ó, pode ver aqui, ó, que ele está agrupando tudo por datas, de quando entrou, quando não entrou e tal. Então aqui ele agrupou pelo recebimento, mas eu posso agrupar, por exemplo, por cidade. Então aqui tem Araquari, Balneário Camboriú, Pissarras, Blumenau e por aí vai. Tá. Então aqui eu tenho pagar, que é um relatório bem semelhante ao receber, e aqui uma mescla dos dois, né? E aqui eu tenho um relatório que a gente costuma usar bastante, que é o de fluxo de caixa. O de fluxo de caixa, deixa eu pegar aqui um período anterior aqui, que esse período aqui tem pouca informação nessa base. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar aqui de mês passado, a gente andou brincando bastante com ela. Então vamos ver. Então tá, aqui a gente tem o saldo atual das contas, a compensar o previsto, e aqui o que a gente tem a receber e a pagar por intervalo de dias. Então aqui, ó, é o que eu tenho a pagar, aqui eu tenho a receber, aqui eu tenho a receber, nessa coluna pagar, sempre organizado por saldo do dia. Entenderam? Então aqui no caso é o dia 5, dia 7, dia 8, dia 12, dia 13 e assim sucessivamente. A pessoa consegue observar como é que fica a questão dos recebimentos, a questão de quais os dias que tem mais dificuldade, né, de receber os valores, né. Aqui a gente tem a parte de comissionamento, né, que também o sistema pode gerar comissão por funcionário, né? Então aqui eu tenho as vendas de cada funcionário, tá? O que está aberto, o que está pago, né? Aí tem a gestão da comissão em si, né? E um recurso que eu achei bem interessante trazer é porque dentro do sistema a gente tem uma opção de Business Intelligence. Então, o sistema tem um BI que dá para ser utilizado no celular. E dentro desse BI a gente tem alguns recursos, né? Por exemplo, aqui o faturamento, né? Aqui eu consigo fazer um gráfico de faturamento comparando o ano de 2022 com o de 2023. Tá? Então eu tenho aqui, o faturamento, tenho o saldo em contas, tenho aqui o contas a receber e a pagar. É um gráfico bem interessante, que aqui a gente consegue visualizar como é que tá como é que ficou o receber e a pagar do mês. Vendas por representante, né? Então aqui eu tenho vários representantes que eu posso estar colocando ali um gráfico de venda, de faturamento. Oficina mecânica, o pessoal usa muito a parte de mecânicos, né, para saber quanto cada mecânico trouxe de faturamento. Mas tem ali a parte de distribuidora, por exemplo, de bebidas ou distribuidora no geral, que dá para acompanhar via celular qual que foi a média de faturamento desses representantes. Esses dados aqui são todos online, ou seja, tudo em tempo real, né? Então aqui eu tenho os indicadores, né? Aqui é uma média de ano das segundas-feiras de 2023 e do ano anterior, né? Aqui eu tenho uma análise mensal de como é que está o faturamento. E se eu tenho mais de uma empresa no grupo, né? Dá para incluir essas informações
dessas empresas aqui, tá? Eu tenho aqui uma opção de indicadores. Os indicadores eles trazem em tempo real o ticket médio do dia, o preço médio. Então aqui a gente tem, por exemplo, um ticket médio do dia 3 de julho, né, onde eu tenho uma venda de 23 itens a um ticket médio de 113,75 e o preço médio seria 4,95, né? Então aqui eu tenho essa informação de ticket médio. Padaria, restaurante, principalmente empresas que têm um fluxo grande de emissão de cupom fiscal, esse tipo de informação é bem importante. Aqui vendas, por enquanto não tenho nada nessa base, e aqui eu posso acessar também o meu cadastro de produto, que no caso dessa base que esse BI está conectando não tem muita informação de produto ou venda, mas os indicadores e resumo a gente tem. Aqui a gente pode fazer orçamento online também, né? Então isso é possível fazer e inclusive enviar por e-mail, né? Então espero que vocês tenham gostado aí da apresentação, né? O módulo de BI é um módulo bem interessante que traz bastante informação, né? Aqui eu estou fazendo um relatório, por exemplo, por faturamento, mas existem ainda outros recursos. Dá para separar por lançamento manual, conta agrupada, enfim. Espero que essas informações tenham sido úteis, tenham tirado alguma dúvida que eventualmente vocês têm. A gente se coloca à disposição aí para auxiliar no que for preciso e a gente está à disposição. Qualquer coisa é só entrar em contato. Um grande abraço e até lá.